Olá, uma boa tarde a homens e mulheres que estão com seus fonezinhos de ouvido para curtir mais uma crônica do nosso dia a dia. Comunico aos amigos e amigas ter tomado a decisão de que esta atividade do podcast ocorrerá de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Mas o final de semana será de descanso, devido ao volume de trabalho oferecido nessa tarefa de debater fatos do nosso dia a dia com a modelagem de crônicas. Mas vamos ao tema de hoje. Um erro não justifica outro erro no caso da Copa América. Falar livremente sobre o equívoco que é estabelecido na relação direta com a saúde pública neste caso de pandemia é até fácil. Por mais rasos que possam ser os argumentos contrários à realização da Copa América no Brasil, na sua aparência. Um único argumento serve. Passamos neste domingo de 473 mil mortes. Neste domingo, caíram 3 aviões lotados com 250 passageiros e um avião com sua lotação pela metade. Morreram 873 seres humanos brasileiros. Precisa de outro argumento? Parece aos seus ouvidos um argumento raso? Por que você acha isso? Já caíram mais aviões diariamente? É isso? Gente como a gente vai morrer de qualquer forma? Ficou natural, não é? Ficou comum morrer mais gente como a gente do que em uma guerra, não é? Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas brasileiros e de reconhecimento internacional, quando abordava o fato de que, em entrevista ao ministro da Saúde, o então Eduardo Pazuello, mais conhecido como Pesadelo, dizia que mortes iriam ocorrer e não tinha como impedi-las. Nicoleles afirmava que esse argumento é pueril, não serve à ciência e aos médicos, contrapondo uma pergunta: quanto vale uma vida humana? Para espanto dos defensores da plena liberdade econômica em tempos de pandemia, uma vida perdida vale mais para a economia do que do ponto de vista afetivo. A morte de um homem e de uma mulher ou jovem, tendo uma família de 100 pessoas, mobilizará afetivamente este núcleo. Agora, quantos pratos de comida serve um garçom durante sua vida? Quantos sapatos confecciona um sapateiro durante sua vida? Quantas vidas uma técnica da saúde salva em sua vida? Milhares. Acrescido ao fato de deixar de produzir, está o custo em tentar salvá-lo ou salvá-la. Quanto o sistema de saúde investe tentando salvar uma vida que está na UTI? Ou seja, a afirmação de que mortes vão acontecer de qualquer forma não serve nem do ponto de vista econômico. Então, 473 mil mortes é demais. É insuportável para os humanistas. Nunca estará no terreno do que é normal. Os argumentos de suposta incompatibilidade do direito à vida e da economia servem para mostrar uma coisa e desvelar outra. Mostra que os conservadores se movimentam em cima de crenças e valores em detrimento de fatos observáveis, onde a roda da economia precisa girar independente das mortes que ocorram. E desvela, fica a olho nu, que o capitalismo, para sobreviver, escolhe a morte independente de vidas humanas. Desmatamento, queimadas, etc., corroboram para esse desvelamento. Observamos então que temos a boiada do desmatamento e temos a boiada do futebol, que desfilam em terras brasileiras usando este último rebanho o argumento de que se existem no Brasil os campeonatos regionais, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e ainda no continente a Sul-Americana e a Libertadores, por que não fazer a Copa América? Correto? Correto, acho que sim. Se a boiada está passando, por que não colocar mais gado no matadouro?
Isso demonstra um argumento muito utilizado para justificar erros de análise e avaliação segundo o interesse daquele que argumenta, que é o fato de justificar uma situação errada com base em outra situação errada, dizendo assim que ela é certa ou que elas são certas. O que está errado não é sediar a Copa América em meio à pandemia, já que todos esses campeonatos estão a ocorrer. O que está errado é realizar todos os campeonatos, inclusive a Copa América, em meio à pandemia. Justificar um erro por outro erro e assim tornar o erro em uma decisão supostamente assertiva é um ato imoral e fere qualquer ética, menos a ética do capital, onde o número de mortes não serve como argumento para frear a roda da economia. Mas o que fazer então, Fabrício? Por favor, se eu disser aqui tudo que pode ser feito para preservar vidas humanas e que no fundo você sabe que é possível, vou fugir do objetivo da crônica de hoje, que é só para mostrar que não se pode justificar um erro por outro erro. Os defensores da boiada do futebol passar é o seguinte: o show precisa continuar e os protocolos são seguidos pelos times de futebol. E além disso, possuem rigor, que não é encontrado inclusive em outras boiadas ou profissões. Primeiro, observamos que o contágio no meio futebolístico é intenso, mas que a mortalidade é baixa. Mas é baixa porque as questões de estrutura de saúde oferecidas a estes e estas profissionais, porque não podemos esquecer-nos das jogadoras de futebol, a estrutura de proteção dos jogadores e jogadoras de futebol não é oferecida ao cidadão médio brasileiro, quem dirá aos menos abastados. Mas como esse tipo de argumento não serve à boiada do futebol, por ser um argumento humanista e não serve para repensar a roda da economia girando, vou usar um argumento da produção. Há muitos anos em voga, jogamos inúmeras pessoas, homens e mulheres, no sofrimento atrás do foco. Para se atingir um determinado objetivo, principalmente os econômicos, é preciso ter foco. Precisamos ter foco na vida 24 horas de preferência. Quem não tem foco não vence. Tornar possível o impossível, ter foco 24 horas, é, portanto, mais um idealismo do capital. Qual é o foco do povo brasileiro em se defender de uma tragédia pandêmica que até o final do dia nos levará ao patamar de 475 mil mortes? Mas a boiada do futebol, assim como a boiada do desmatamento, precisa passar para a roda da economia girar e girar e girar. Tem comentarista de futebol que acha justificável somente o primeiro erro, os campeonatos regionais brasileiros e sul-americanos, mas é contra a Copa América. Não parece contraditório? Saiba o porquê disso na crônica de amanhã. Fica comigo todos os dias de segunda a sexta-feira às 18 horas. Gostou? Dá um positivo aí. Passe adiante este podcast. Se inscreva no canal para essa jornada de crônicas do nosso dia a dia. Saudações humanistas e até amanhã.